O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, eu sou o Padre Flávio Rafael, padre da Arquidiocese de Cuiabá. Talvez vocês ainda não me conheçam. Eu sou padre há 6 anos e desde que eu fui ordenado, eu resido lá na cidade de Santo Antônio. E hoje eu estou celebrando no lugar do Padre Tony, porque ele foi convidado para celebrar a missa na trezena do nosso padroeiro, que é Santo Antônio. A igreja celebra hoje a memória do grande apóstolo do Brasil, São José de Anchieta. São José de Anchieta, um santo que veio para o Brasil ainda antes de ser sacerdote. Veio para o Brasil acompanhando os missionários da Companhia de Jesus e aqui estabeleceu uma maneira própria de transmitir a verdade do Evangelho. Ele conviveu com os povos nativos e desenvolveu uma grande capacidade de pregar o Evangelho na língua dos próprios povos. Escreveu uma gramática na língua guarani e depois foi traduzindo o Evangelho em espanhol, português, para que aqueles que aqui vivessem, aqueles que aqui já viviam, pudessem tomar contato com a verdade do Evangelho. Nesta atitude, neste empenho deste grande santo, apóstolo do Brasil, o que é que resplandece para nós enquanto cristãos? A missão que cada um de nós tem, após o batismo, de ser também outro missionário. Quando nós olhamos para a vida de um santo que foi um grande missionário, a gente diz assim: nossa, louvado seja Deus por tantos homens e mulheres que se doam, que se sacrificam pela salvação das almas. Muito bonito, é um testemunho inestimável, impagável. Mas, quando a igreja celebra a vida desses santos missionários, ela quer nos mostrar que missionariedade não está somente para uma categoria ou uma classe de pessoas. Não são só os santos que são chamados a serem missionários, mas todo cristão batizado é chamado a ser missionário. E esta tarefa de missão, de missionariedade, começa lá dentro de nossas casas. Como anda o ensinamento da fé lá dentro da sua casa? Você tem se esforçado, como Jesus no Evangelho de hoje, para destruir a mentira, a enganação e levar a verdade do Cristo às almas e aos corações tão sedentos? Como São Santa Teresinha, como São Padre Pio, como São Felipe Neri, esses santos maravilhosos da igreja que se doaram completamente à tarefa de catequizar. Você tem sido um missionário do Evangelho de Cristo para os seus amigos, para os seus conhecidos? Quando a igreja nos faz estas perguntas e nos pede para celebrar estas memórias, como a do grande santo de hoje, nós devemos fazer um grande exame de consciência, porque na maioria das vezes as nossas atitudes são atitudes muito tímidas. Quem de nós, por exemplo, andando pelas ruas, passeando, com alguém que não é muito devoto, é católico, mas nem tanto, andando assim com uma pessoa, um conhecido, um parente, um amigo que vem de fora, já não se envergonhou de, quando passar em frente a uma igreja,
traçar o sinal da cruz. Parece que ser cristão e ser católico no mundo de hoje é algo terrivelmente pecaminoso, é um crime, é feio. Ao mesmo tempo em que nós somos instigados e motivados a aceitar todas as outras formas de religião e dizer, não, todas são boas, todas conduzem a Deus, né? Tudo é Deus, cuidado. Nós nos envergonhamos da fé que nos foi apresentada por Deus, que derramou seu sangue na cruz. Nenhuma outra religião no mundo tem Deus que se fez carne, Deus que se fez pão e se dá em alimento. Nenhuma outra. Desculpem as outras religiões, mas Maomé não é Deus, Buda não é Deus, Allan Kardec não é Deus. A gente tem que falar até baixinho, né? Porque nos dias de hoje, não, nós não podemos ter vergonha da nossa fé, porque aquele que revelou o caminho, a verdade, para contemplarmos a vida, ele se fez carne, e é ele que nos impulsiona a fazer também outras almas filhas dele. Como é que esse santo de hoje deixou a Itália, ainda tão jovem, São José de Anchieta, e veio para o Brasil, uma terra desconhecida, que ainda estava iniciando um processo de civilização? Com que coragem? Com que motivação? Quem é que o motivou? Uma bolsa com algumas moedas de prata ou ouro? Um pequeno recipiente dourado? Uma joia? Um diamante? Não. O que é que motivou São José de Anchieta a sair da Itália, cruzar todo o Atlântico, numa nau, né? Num navio de madeira, sujeito a toda a intempérie do mar, para chegar aqui no Brasil, numa terra ainda não explorada completamente, e pregar o Evangelho? Ora, é óbvio que não foram vontades e desejos humanos, mas o Espírito Santo, a graça do Cristo. É Ele que nos impulsiona, é Ele que nos faz, ao mesmo tempo, experimentar a verdade que nos torna livres para amar e também convidar outros a experimentar este amor. É por isso que nós nos tornamos discípulos e missionários de Jesus. Não podemos ter medo de lançar a semente. Lançar a semente e deixar que o semeador prepare o terreno. Lance a semente. Lance a semente para aquele seu amigo do seu grupo de WhatsApp, de rede social, que há muitos anos fez Eucaristia, fez crisma com você, mas há muitos anos você não o vê sentado aqui no banco de sua igreja. Lance a semente. Fale de Jesus. Faça com que ele se lembre e dentro do coração dele reacenda a esperança que está lá. Ela só está escondida, esperando alguém puxá-la para fora. Seja você também um São José de Anchieta. Seja você um missionário do Cristo. Se é verdade que o catolicismo no Brasil, ao longo dos séculos, cada vez mais reduziu de números, né? E tem uma pesquisa recente que nós vamos chegar em 2030, nós seremos menos da metade da população brasileira. Nós éramos 90% no início do século. Agora nós estamos chegando quase a menos da metade. Até 2030, provavelmente, nós seremos menos da metade. Menos de 50% da população. Nós somos hoje 212 milhões, 208 milhões, não sei, de habitantes. Por quê? Porque nós perdemos a oportunidade de anunciar o Cristo. E anunciar o Cristo não é só anunciar do modo negativo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Mas antes, fazer a pessoa passar pelo processo do querigma, conquistá-la como
o santo de hoje fez com os nativos, e depois educá-las na fé. É um processo. Você lança a semente, você gera a fé e vai dando o alimento necessário para que esta fé se desenvolva. Sejamos nós discípulos e missionários de Jesus. Sejamos nós discípulos da Igreja Católica. Anunciemos, não tenhamos vergonha de dizer: eu sou católico. Eu sou católico, eu sigo os preceitos do cristianismo. E eu tenho orgulho de me confessar com frequência, de participar da Santa Missa, de receber todas as graças atuais e santificantes por meio dos sacramentos. Faça também você a experiência e vai convidando, e vai trazendo gente, vai fazendo com que a semente que existe lá dentro seja reacendida e floresça numa vida nova, que é a vida que o Senhor nos faz experimentar neste tempo que nós acabamos de celebrar, que é o tempo pascal, o tempo da vida nova. Que o Senhor dê a você, pela intercessão de São José de Anchieta, a graça de ser um missionário de Cristo. Comece a ser missionário lá dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua, na vizinhança, na família, nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Anuncie Jesus. O tempo está breve e nós precisamos conquistar um número maior de almas para o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.